Como eu falei, nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da gestão do saneamento básico. Então, a partir de agora, a gente vai primeiro ter uma visão mais macro das principais instituições que tratam dos diferentes setores do saneamento básico, como a organização em nível federal, estadual e municipal, ela é realizada, né? E aí, depois dessa parte da gestão do saneamento básico, a gente vai entender um pouquinho sobre alguns programas, alguns instrumentos que foram criados de maneira a se trabalhar melhor essa questão do planejamento da universalização do saneamento básico. Ou seja, que ações elas foram realizadas, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, de maneira a viabilizar um aumento dos índices de cobertura da nossa população a esse tipo de serviço, tá bom? Então, primeiro a gente vai discutir um pouquinho sobre essa organização, e essa organização, especialmente em nível federal, ela muda muito conforme o delineamento ministerial que cada gestão, cada governo faz, né? Por exemplo, o governo do presidente Bolsonaro fez uma mescla de alguns ministérios anteriores, por exemplo, pegou o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração Nacional, e isso tudo foi inserido no que a gente entende hoje em dia como o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Meio Ambiente, que inicialmente foi retirado, foi englobado em outro ministério, mas depois voltou, então estou colocando ele aqui como Ministério do Meio Ambiente, e também alguns outros ministérios, como o da Saúde, e esse Ministério da Infraestrutura, que ainda para mim não está muito claro, né? Eu sei que o foco dele é muito na parte de obras terrestres, marítimas, etc, etc, mas dentro dessas obras, aí eu não sei se tem alguma lacuna, alguma parte que pode contemplar alguma coisa ligada, né, à parte de saneamento, tá? Mas a grande parte, devo dizer, dessas ações, desses programas, projetos e ações dos ministérios, está contemplado, está concentrado no que a gente conhece hoje em dia como Ministério do Desenvolvimento Regional. E sempre a organização, né, é assim, os ministérios ali em nível federal, e nós temos em níveis estaduais as várias secretarias estaduais que lidam com determinadas áreas do saneamento básico, né? Então, por exemplo, dentro do Ministério do Meio Ambiente, o principal órgão federal que trata das ações do Ministério do Meio Ambiente é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que a gente chama de CONAMA, onde certamente vocês já ouviram falar de um conjunto de resoluções ali do CONAMA, nas mais diversas áreas do meio ambiente e, obviamente, também muitas ligadas à parte de resíduos, muitas ligadas à parte de água, etc, etc, né? A gente tem outros órgãos ali, como o IBAMA, como o ICMBio, que estão, de uma certa forma, ligados também a obras de saneamento, porque toda obra de saneamento, obviamente, requer ali um estudo de impacto ambiental, pelo menos ainda é desse jeito, né? Apesar de que a gente está vendo uma mudança na política ambiental brasileira, tentando reduzir a questão dos estudos de impacto ambiental, ou seja, tentando dar uma maior celeridade, mas que eu entendo que muitos estudos acabam levando muito tempo para serem concluídos, mas que a gente tem que ter uma ideia, tem que ter em mente de que esses estudos eles são realizados com o objetivo de preservação do meio ambiente. Então, muitas vezes, uma simplificação de um determinado processo de licenciamento pode incorrer em um conjunto de problemas ambientais futuros, né? Ou seja, nesses estudos ambientais sempre tem medidas compensatórias, sempre tem
ali uma avaliação mais criteriosa dos impactos positivos, impactos negativos de um determinado empreendimento, e que muitas vezes uma simplificação de um processo pode gerar um conjunto de problemas para o meio ambiente que, obviamente, ninguém deseja, tá bom? Então, ligado aqui ao Ministério do Meio Ambiente em nível estadual, a gente tem ali um conjunto de secretarias, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, né, que é em nível estadual, e a gente tem também outras secretarias, né, que inclusive a SRH e a COGE, acredito que na atual estrutura, acabei colocando aqui vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, mas elas se enquadram melhor aqui, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é aonde a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está vinculada atualmente em nível federal, assim como o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, né? Então, a ANA, ela grandemente teve seu histórico desde a criação ligado à parte de recursos hídricos, né, ali da parte de água, propriamente dita, haja visto que o próprio nome é Agência Nacional de Águas, e também depois ela começou a desenvolver vários estudos ligados também à parte de esgoto, né, fez ali o Atlas do Esgoto, que eu até compartilhei com vocês, e também, recentemente, foi incorporada a parte do saneamento básico no nome dela, haja visto que ela vai ser a principal agência de regulação no tocante à questão do novo marco do saneamento básico, né, novo marco legal do saneamento básico. O DENOX, ele teve sua estrutura ligada grandemente à construção de barragens, né, ali, na época que se investiu grandemente nessa infraestrutura hídrica, dentro e fora do Ceará, por exemplo, né, e que hoje em dia o DENOX tem uma grande participação na questão da gestão, da operação desses reservatórios que foram construídos e que, obviamente, ajudam grandemente aí no combate à seca, tá? O DENOX tem outras funções, né, que não vem ao caso a gente está discutindo aqui, mas obviamente que eu deixo para vocês darem uma olhadinha em casa, né, na função de cada uma dessas agências aqui, desses órgãos em nível federal ou estadual, tá? Então, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tem, em nível estadual, as secretarias das cidades, né, que aqui era muito ligada ao Ministério das Cidades, então criou-se a Secretaria das Cidades, né, que é em nível estadual, ou seja, tem uma política aqui e essa secretaria faz uso dessa política para a colocação, né, em prática ali, para o fomento, para a operacionalização de vários projetos ligados a uma determinada temática. Nesse caso aqui, né, especialmente a parte de projetos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, a parte dos aterros consorciados, construção de aterros sanitários consorciados, todos esses projetos hoje em dia são vinculados aqui à Secretaria das Cidades, tá certo? E em nível, uma vez mais, trazendo a SRH, Secretaria de Recursos Hídricos, e a COGE para cá, né, junto como se fossem abaixo aqui da ANA, por exemplo, a gente tem as secretarias de recursos hídricos, que tratam ali das políticas mais estaduais de recursos hídricos, e a COGE, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que tem no nosso estado um grande papel, por exemplo, nos processos de qualidade de água, de verificação de qualidade de água nos nossos mananciais de abastecimento, nos nossos reservatórios. No site da COGE tem, inclusive, um nível de estado trófico do conjunto de reservatórios aí do estado do Ceará. Todo o processo de outorga para o uso de água são resolvidos, vamos chamar assim, na Secretaria de Recursos Hídricos, né, junto, muitas vezes, com a COGE, mas grandemente a Secretaria de Recursos Hídricos, onde se inicia esse processo, né, de outorga. E
a gente tem também, como eu vou falar, alguns órgãos estaduais mais ligados à parte de obras hídricas, né? Ou seja, construção de obras hídricas, que é, no nosso caso aqui, a Sohidra, tá? Então, no nosso estado, a gente tem, na parte de recursos hídricos, temos a Sohidra, na parte de construção, a COGE, que é na gestão, parte de qualidade de água, dos nossos reservatórios, etc, etc. E temos as secretarias de recursos hídricos, que vão tratar, como eu falei, das políticas estaduais de recursos hídricos, processos de outorga, etc, etc. Tá? Em vários momentos, a Secretaria de Recursos Hídricos está articulando a parte dos projetos e, por exemplo, a Sohidra trabalha muito na questão da fiscalização, na construção dessas obras hídricas, tá? Em nível do Ministério da Saúde, a gente tem também um pedacinho aqui de órgãos federais ligados ou vinculados ao Ministério da Saúde, como a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e obviamente que a FUNASA tem uma sede em Brasília, mas tem nos vários estados as várias sedes estaduais, né, que vão exatamente fazer cumprir um conjunto de políticas aqui da FUNASA em nível federal, assim como vão trabalhar em um conjunto de projetos ligados à água, esgoto, resíduos sólidos, etc., para populações mais rurais, para municípios menores. E, finalmente, como eu falo, o Ministério aqui da Infraestrutura de Água e Esgoto, como eu falei, em nível federal, só trazendo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, que eu estou chamando aqui de MDR, tá? A ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Ministério da Saúde e também aqui, especialmente, a questão da FUNASA, tá? E em nível estadual, a SRH, COGE, Sohidra, a FUNASA em nível estadual, né, Secretaria das Cidades, a CEINFRA, que é uma secretaria de infraestrutura muito ligada à questão de projetos de drenagem urbana, né, aqui no estado, certo? Então, todos esses projetos mais de drenagem ficam a cargo da CEINFRA, ao passo que, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura, ao passo que, por exemplo, projetos da área de esgoto, de água, de resíduos sólidos ficam mais a cargo em nível estadual das secretarias das cidades, né? Ou seja, esse projeto de abastecimento de água ficam a cargo, por exemplo, da Secretaria das Cidades, ao passo que aqueles projetos mais ligados a obras hídricas, por exemplo, um açude, uma adutora, etc., ficam mais ligados, por exemplo, à Secretaria de Recursos Hídricos e à construção, ali vinculado, como eu falei, à Sohidra, Superintendência de Obras Hídricas, tá bom? Resíduos sólidos em nível federal, muito ligados aqui ao Ministério do Meio Ambiente, mas também ao Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Aqui, Ministério do Meio Ambiente, porque muitos projetos, por exemplo, mais ligados à parte de coleta seletiva, etc., etc., ficam a cargo aqui do Ministério do Meio Ambiente, e aqueles grandes projetos ali, ligados, como eu falei, à construção, muitas vezes, de aterros sanitários, esses projetos maiores, né, podem ficar vinculados aqui ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E uma vez mais, na parte de resíduos sólidos, todos esses projetos ligados aqui à Secretaria das Cidades. E como eu falei, né, a parte de drenagem, que como o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele pegou também o Ministério da Integração Nacional do governo anterior, né, ele fundiu o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades e fundiu isso no que a gente chama de Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, essa parte da drenagem também, em nível federal, ficou a cargo do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Mas, uma vez mais, a gente pode ter, eventualmente, algum projeto ligado à drenagem que também pode vir a ser financiado pelo Ministério da Infraestrutura, muito embora, até agora, eu não tenha percebido nada mais ligado a isso, tá? Mais concentrado no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas, como a gente vai ver, pode ter também alguns sombreamentos com outros ministérios, tá? E em nível estadual, como eu falei, a Secretaria de Infraestrutura. Beleza, na parte de projetos de água e esgoto e também a operação
dos sistemas de água e esgoto, a gente tem que a operação, atualmente, a maior parte dos municípios do Ceará, acho que são 184 municípios, né? Desses 184 municípios, certamente a CAGES, ela pega a maior parte das fatias, né, desses municípios, e aí, acredito que a CAGES opere atualmente entre 150 e 160 municípios, desses 184. Muitas vezes essa operação, gente, ela não é em todo o território ali do município, não. Às vezes, por exemplo, a CAGES tem um contrato de concessão para a operação, às vezes, do distrito sede, outro distrito mais populoso, mas muitas vezes a gente tem a participação de mais de um operador de sistema de água e de esgoto, por exemplo. Né? Normalmente a CAGES opera água e esgoto, mas a água, especialmente para as comunidades mais difusas ali, muitas vezes a gente tem a participação do próprio município. Como eu falei, muitas vezes a participação ali da FUNASA, vamos supor, numa comunidade indígena, quilombola, enfim. Às vezes a gente tem também a participação de outras empresas, né, ou órgãos que vão tomar de conta ali daquela operação do sistema. E nesse sentido, especialmente para a parte de água da zona rural, surgiu, né, há alguns anos atrás, o sistema CISA, que é a sigla de Sistema de Saneamento Rural. Então, o CISA, ele inclusive surgiu aqui no estado do Ceará e foi reproduzido, né, ali para outros estados do Brasil, porque é um modelo de gestão da operação de água muito interessante, é um modelo de autogestão ali da operação, ou seja, a própria comunidade toma de conta da operação e tem todo o apoio ali de gestão do CISA, que é vinculado hoje em dia à CAGES, né? Então, a CAGES, ela dá todo esse suporte, né, ali para a operação do CISA, na geração, por exemplo, de conta, toda essa parte de solicitação de uma ligação de água, por exemplo, etc, etc, esses projetos, né, dessas comunidades ali mais difusas, mais rurais, ou seja, se juntam ali um conjunto de casas numa população mais rural e aí se constrói um sistema coletivo de abastecimento de água. Isso é o que é o CISA, né? Não é uma operação em nível individual, mas é uma operação coletiva de casas, de comunidades mais localizadas na zona rural. Então, o CISA, ele tem ali um modelo de tarifa muito mais barato, por exemplo, do que se pratica nas companhias, mesmo estaduais ali de saneamento, e isso é exatamente decorrente da não necessidade, obviamente, de se ter lucro com aquela operação do sistema e, obviamente, também com a participação da própria comunidade, reduzindo os custos ali operacionais daquele sistema, né, da operação daquele sistema. Então, o CISA, ele surgiu para a parte da operação de sistemas coletivos de água na zona rural, mas recentemente, eu devo dizer, de uns 2 anos para cá, o CISA também estendeu para alguns locais a operação para a parte de esgotamento sanitário, mas bem mais modesta, obviamente, essa frequência do que se verifica para a parte de abastecimento de água, tá bom? E nós temos também, né, como eu falei, a participação da prefeitura. Muitas vezes, gente, a prefeitura, ela, ao invés de delegar essa responsabilidade da operação dos sistemas de água e esgoto para a CAGES, por exemplo, né? Isso se faz, quando ela faz isso, a partir de um contrato que nós chamamos de contrato de concessão. É um contrato que tem ali uma duração variada, ela pode chegar muitas vezes, contrato de concessão, até 30 anos, mas normalmente são ali da ordem de 20 anos, tá? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, da ordem de 20 anos. É uma delegação que o município faz a uma companhia
de saneamento para a operação daquele sistema e também para os investimentos ali na parte de água e esgoto durante um determinado período de tempo, que nesse caso que eu estou dizendo em valores médios de 20 anos. Então, por exemplo, quando a CAGES opera um município A, B ou C, certamente ali ela tem um contrato de concessão para a operação, né, que é uma garantia que a companhia de saneamento tem, que todos os investimentos que ela vier a fazer na parte de rede, de água, de esgoto e tal, no ano seguinte o município não vai cancelar esse contrato. Ela tem um respaldo jurídico para fazer aquele investimento, para fazer um determinado planejamento, né, e o município cumprir aquele prazo previsto em contrato. Isso é o que a gente chama de contrato de concessão, tá? A gente vê muitas vezes esse contrato de concessão para além de companhias públicas, né, de saneamento, que é o que acontece, por exemplo, na parte de resíduos sólidos. Ou seja, a prefeitura, ela delega muitas vezes para a iniciativa privada essa concessão, como acontece em Fortaleza. O nosso resíduo sólido, ele é coletado pela Ecofor. Então, a Ecofor tem um contrato de concessão ali junto à Prefeitura de Fortaleza para a coleta do resíduo durante um determinado período de tempo. Tá certo? E muitas vezes, ainda voltando para a questão da água, o próprio município, ele diz o seguinte, não, eu mesmo vou fazer a operação do meu sistema de água e de esgoto. Então, eu vou contratar engenheiro, eu vou contratar operadores para a parte de rede de água, de esgoto, estação de tratamento de água, de esgoto, etc, etc. Eu vou receber a uma determinada tarifa e essa tarifa vai ser necessária para eu pagar, obviamente, esse conjunto de pessoas. Então, esses sistemas que, ao invés de delegarem essa operação para uma companhia pública, né, ou no caso agora, especialmente com o novo marco legal do saneamento, com a participação certamente maior da iniciativa privada, essas empresas, essas prefeituras, elas constroem, né, o que a gente chama de SAI, que é uma Sociedade Autônoma de Água e Esgoto. Então, o SAI, ele é um órgão municipal, que ele é constituído, criado para a operação, para a gestão da água e do esgoto em nível municipal. Então, obviamente, quando tem um SAI, não tem a concessão, por exemplo, da CAGES, certo? Então, muitas vezes a gente tem, em determinado momento, um processo de construção de SAI, depois a própria prefeitura vê que isso não é vantajoso, e aí delega para a CAGES em um contrato de concessão, muitas vezes o contrário, não está muito satisfeito com determinado serviço a partir de um contrato de concessão, e aí depois daquele período ela mesma decide assumir aquela operação. Então a gente tem vários tipos de modelos de operação dos sistemas de saneamento. Por exemplo, na parte de resíduos sólidos, o que é que muitas vezes a gente tem? A gente tem que a prefeitura ela realiza a coleta a partir ali de funcionários dela mesma, né? Ali faz fica responsável pela coleta e o destino final muitas vezes é terceirizado, ou muitas vezes a coleta e o destino final são terceirizados, como acontece, por exemplo, aqui em Fortaleza, certo? Então, e devido a isso, a gente tem diferentes possibilidades ali de operação. Muitas vezes são terceirizados, mas não são terceirizados a partir de um contrato de concessão. Muitas vezes ela contrata uma determinada empresa privada para um determinado serviço específico, tá certo? Então a gente tem diferentes modelos ali de gestão e de operação desses serviços de água, de esgoto, de resíduos sólidos em nível municipal, tá bom? No tocante à drenagem, né, a gente normalmente tem que esses serviços eles são
realizados são operados pelo próprio município, né? Ou seja, como não há ainda um regime de tarifação, né, para a questão da drenagem, assim como na maior parte dos municípios não há cobrança ainda, tá? Pela questão dos resíduos sólidos, a gente tem, especialmente para a drenagem, que o próprio município ele fica a cargo disso, né? Então, qual é a secretaria que fica? Aí varia conforme a Constituição, a organização, o organograma municipal, que também varia de gestão para gestão em nível municipal. Então, o que eu quero dizer é que essa gestão do saneamento em nível municipal varia muito, gente. Por quê? Porque, às vezes, a parte de água está em uma secretaria de meio ambiente, já a parte de drenagem está na secretaria de infraestrutura, às vezes está tudo junto ali na secretaria de infraestrutura, às vezes a parte de água está ligada à secretaria de saúde. Então, assim, é uma mistura que a gente tem, certamente, conforme a organização em nível municipal, tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Esses municípios, eles precisam ser, de uma certa forma, ou essas empresas prestadoras de serviços, precisam ser fiscalizadas por alguém. Então, há alguns anos atrás, né, surgiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, que a gente chama de ARCE. Então, a ARCE, ela regula empresas, né, ligadas à parte do saneamento básico, mas também ela regula outras coisas ligadas à parte, empresas, por exemplo, ligadas à parte de energia, de telefonia, em nível municipal, acredito eu, né, que também são de responsabilidades aí da ARCE, tá? Então, todos os municípios que são operados pela CAGES, quem faz a regulação desses serviços é a ARCE. Então, por exemplo, se tem algum problema de alguma reclamação sobre os serviços prestados, tem um canal de contato direto da população com a agência reguladora, né, uma ouvidoria, e a ARCE, ela está ali muitas vezes discutindo, por exemplo, com a CAGES, a questão da aprovação de um aumento da tarifa de água e de esgoto. Tudo isso é feito, a CAGES não pode fazer nenhum tipo de aumento de tarifa, por exemplo, sem ter a aprovação da ARCE, da agência reguladora. Então, a ARCE, ela faz também a fiscalização sobre os serviços prestados da CAGES. Então, o que é que ela faz? Dentro da estrutura dela existe Dentro da estrutura dela, vou mostrar já, existe uma coordenação de saneamento. Como eu falei, existe uma coordenação ligada a saneamento, outra coordenação ligada, por exemplo, à parte de energia, enfim, várias outras coordenações. Dentro dessas coordenações, né, aí, vamos pegar do saneamento, ela faz auditorias nos municípios que são operados pela CAGES. Então, ela vai lá num determinado município, né, as pessoas, os engenheiros da ARCE, ou muitas vezes contratos terceirizados para isso, aí eles vão lá e vão fazer uma inspeção, tanto da parte de operação dos serviços de água e esgoto, por exemplo, quanto da parte da gestão ali naquele município. Ou seja, vão levar em consideração aí fatores como está tendo perda de tá tendo perda de água na estação elevatória, por exemplo, está tendo a parte da qualidade da água ali atende ao padrão ali de potabilidade, o esgoto ele está tendo uma aderência, está respeitando aí os critérios de lançamento definidos aí na resolução do CONAMA, por exemplo, como é que está a qualidade dos reservatórios, como é que está, entende? Assim, a pressão na rede de distribuição de água, então todos esses aspectos mais ligados à operação.
e também ligados à gestão, ou seja, qual é o tempo desde que a pessoa solicita uma ligação de água e que a CAGES executa aquela ligação, como é que é a parte do escritório para as pessoas se dirigirem para solicitar uma segunda via, para fazer uma solicitação de serviço, para fazer um processo de negociação de dívida, enfim, toda essa parte da gestão, né, ali da CAGES, também é auditada ali nessas visitas realizadas, nessas auditorias realizadas pela ARCE, que vão gerar essas visitas em relatórios de fiscalização. E depois eu vou passar para vocês alguns sites e tal, que vocês podem dar uma olhada no conteúdo desses relatórios de fiscalização, tá bom? Então, esse é o grande papel que as agências reguladoras têm, especialmente no âmbito do novo marco legal do saneamento, elas também têm um papel muito importante, porque elas vão estar vinculadas ali à ANA, ajudando, obviamente, na regulação ali daquelas empresas que vão ganhar os blocos ali licitatórios, e obviamente esses blocos vão dizer respeito, né, à operação de um conjunto de municípios, tá bom? Então a ARCE ela vai ter esse papel também importante, né, na questão do novo marco legal do saneamento. E ela grandemente surgiu, né, ali e começou a operação na parte de água e esgoto, e cada vez mais ela vem se inserindo também dentro da área de resíduos sólidos. Nos municípios que não são operados pela CAGES, ou seja, quando dispõe de um SAI, como eu falei, a ARCE ela não tem nenhum papel de atuação. O próprio município é que vai fazer, né, ali muitas vezes a criação de uma agência de regulação, tá? E também, por exemplo, há alguns municípios que são operados pela CAGES, mas quando existe uma agência de regulação, essa agência de regulação tem um papel, né, tem uma atuação principal ali digamos assim, na fiscalização daquele serviço de saneamento prestado. Por exemplo, em Fortaleza, né, Fortaleza tem uma agência de regulação, que é a chamada, antigamente era ARFOR, que inclusive eu tenho que atualizar aqui, que hoje em dia, né, desde acho que 2009, 2010, esse nome aqui é a CEFOR, tá? Então, a CEFOR, ela é a agência reguladora de Fortaleza, ou seja, todo e qualquer serviço de saneamento ligado ali ao município de Fortaleza é regulado pela ACEFOR, não regulado pela ARCE, tá? Então, a CEFOR, ela regula, por exemplo, né, vamos pensar na parte de resíduos sólidos. Todo o pagamento da empresa Ecofor, quem faz o pagamento, quem atesta quanto ela vai receber por mês, é a CEFOR. A partir da quantidade de resíduo coletado, a partir da quantidade de resíduo que é encaminhado ali para o aterro sanitário municipal oeste de Caucaia, que é o ASMOC. Então, todo esse gerenciamento, né, essa fiscalização dos serviços prestados, por exemplo, se alguém liga para, não, tem resíduo acumulado na minha rua, o caminhão não passou e tal, esse canal de comunicação, né, sobre a qualidade de um serviço prestado é feito no tocante a resíduo sólido dentro de Fortaleza com a ACEFOR, tá? Então, vários serviços, por exemplo, vários projetos ligados à parte de saneamento que têm que ter um processo de licenciamento ambiental. Esse licenciamento acontece dentro do Ceará, né? Esse licenciamento acontece junto à SEMASSE, e o que acontece é que vários projetos ligados à parte de licenciamento que são dentro de Fortaleza, Fortaleza também tem a sua própria Secretaria de Meio Ambiente, que é a SEUMA,
Então, todo o processo de licenciamento ambiental dentro de Fortaleza acontece junto à SELMA e não junto à SEMAS. Então, por exemplo, eu vou construir uma estação de tratamento de um condomínio, por exemplo. Esse projeto, dentro de Fortaleza, esse projeto, eu vou fazer a solicitação do licenciamento ali, a prévia de instalação, de operação, etc., etc., junto à SELMA. Agora, se eu vou construir, por exemplo, um aterro sanitário em Caucaia, por exemplo, esse licenciamento acontece, essa solicitação, esse processo de licenciamento é ligado à SEMAS. E a SEMAS também trabalha na fiscalização quanto, por exemplo, à qualidade do esgoto que é lançado a partir de várias estações de tratamento da CAGES ali em um determinado corpo receptor. Então, ela faz uma coleta do esgoto, analisa e vê se os parâmetros estão dentro ali dos valores previstos nas legislações. Se está fora, se é isso que a gente chama de não conformidade, aí ela vai fazer uma autuação, né, ali da CAGES. E muitas vezes essa autuação ela vai incorrer em multas. E também tem um prazo para a CAGES responder, enfim, né? Tem todo um processo aí ligado a essa questão da autuação. Por outro lado, se é uma estação de tratamento situada em Fortaleza, quem vai fazer essa fiscalização é a SELMA. Então, da mesma forma que tem técnicos da SEMAS que vão coletar essa amostra nas estações operadas pela CAGES, dentro de Fortaleza, ali é um técnico da SELMA que vai, por exemplo, ali no condomínio, coleta uma amostra ali do efluente e faz a verificação. Se atende, ok, se não, aquele condomínio vai ser autuado. Tá? Então, obviamente que tem várias peculiaridadezinhas, mas essa ideia, gente, é para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né, essa estrutura nos vários níveis aí, federal, estadual e também municipal, a participação aí das secretarias, das agências reguladoras em nível estadual, em nível municipal, tá? Então, essa parte é muito importante para a gente entender essa estrutura organizacional, né, do saneamento básico. Beleza, então, como eu falei, os resíduos sólidos dentro de Fortaleza, né? Quem diz respeito aqui à SELMA, né? E no caso de fora de Fortaleza, muitas vezes o próprio município, eles trabalham, né, na questão dos processos de licenciamento, tá bom? Então, por exemplo, normalmente nas próprias secretarias ali de meio ambiente e tal, é onde é realizado esses processos de licenciamento ambiental, certo? Por exemplo, na parte de resíduos sólidos. E drenagem, né, como eu falei, o próprio município. Beleza, então, nesse sentido, eu queria rapidamente falar um pouquinho da FUNASA, né, que a gente viu que está vinculada ali ao Ministério da Saúde, em nível federal, a gente tem ali um escritório, né, um escritório central da FUNASA, que é em Brasília, também, e em nível estadual a gente tem as várias FUNASAs locais, né, ali. Então, a missão da FUNASA é de promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. A FUNASA, ela apoia projetos para municípios de até 50 mil habitantes. É o foco, é o nicho de atuação da FUNASA. E ela, né, tem uma atuação baseada em dois eixos, cujas principais linhas de ação são baseadas em saneamento para a promoção da saúde e saúde ambiental para a redução dos riscos à saúde humana. Ou seja, ela trabalha tanto na parte de projetos mais ligados a saneamento básico, quanto também ela atua na parte de qualidade de água, muitas vezes, na parte de educação sanitária e ambiental. Todos esses nichos aí de atuação, uma vez mais, para municípios pequenos de até 50 mil habitantes. E aí, ela é dividida em dois grandes departamentos. Um departamento que é chamado de Departamento de Engenharia de Saúde Pública
e um departamento que é chamado de saúde ambiental. Daí, o de engenharia de saúde pública compete coordenar, planejar e supervisionar a execução das atividades relativas à formulação de planos e programas de saneamento e engenharia voltados para a prevenção e controle de doenças, em consonância com as políticas públicas de saúde e saneamento, formulação e implementação de ações de saneamento e engenharia em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, cooperação técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a melhoria da gestão dos sistemas públicos de saneamento, sistemas e serviços de saneamento em áreas especiais, aí, por exemplo, a parte de quilombolas, de áreas indígenas e tal, né, é de responsabilidade da FUNASA, acompanhamento e análise de projetos de engenharia relativos a obras financiadas com recursos da FUNASA, ou seja, o que acontece muitas vezes eu tenho um município abaixo de 50 mil habitantes. A FUNASA, ela pode tanto ficar a cargo, né, ter a responsabilidade, muitas vezes, de todo o processo de licitação do projeto, vamos imaginar, de água, de esgoto para aquele município, quanto também ela pode ficar responsável pela construção, né, ali, não construção, mas pela gestão financeira daquela construção daquele sistema de água, por exemplo. Então, há um processo licitatório, uma empresa ganha, começa a construir, e a FUNASA ela vai aprovando ali os boletins de medição, vai fiscalizando a construção, etc, etc. Tá? Então, tanto esse processo pode ser de responsabilidade, vamos imaginar, de uma secretaria, como para esses pequenos municípios, alguns projetos podem ficar de responsabilidade da FUNASA, tá bom? Então, fiscalização e acompanhamento de obras de engenharia financiados sempre com recursos da FUNASA. E a parte da saúde ambiental, gente, é mais ligada à parte também de planejamento, coordenação, supervisão e monitoramento, né? Formulação e implementação de ações de promoção à proteção da saúde ambiental, controle da qualidade da água, olha lá, para consumo humano, proveniente de sistemas de abastecimento público, né? Conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de atuação da FUNASA e fomento à educação em saúde ambiental, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, ou seja, a FUNASA ela pode sim apoiar projetos de saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, mas, né, para populações de até 50 mil habitantes, ok? E, como eu falei, a ARCE, né, na parte de regulação, isso aqui é o organograma da ARCE, da Agência Reguladora aqui do Ceará, e como eu falei, olha, tem toda uma presidência, uma diretoria, etc, etc, e existem várias coordenações, olha lá. Temos aqui a coordenação, né, do saneamento básico, e nós temos também outras coordenações aqui de energia, de transportes, tá? Uma coordenação econômico-tarifária e outras coisas aqui. Então, a ARCE, como eu falei, ela vem trabalhando na área de energia, vem trabalhando na área de transporte e também na área de saneamento. Toda essa questão da regulação fica a cargo ali dos técnicos, né, e do conselho do presidente ali da ARCE, tá bom? Beleza, então algumas atribuições da ARCE, né, como eu já falei, ela vem trabalhando na fiscalização ali daqueles municípios, ou daqueles prestadores de serviço, de saneamento e também dessas outras coisas, mas focando aqui no saneamento. E aí, como eu falei, ela vem trabalhando na questão dessas fiscalizações in loco ali nos municípios operados pela CAGES, né? E aí, verificação de toda a qualidade do sistema de água, de esgoto, por exemplo, e também da parte da gestão ali da operação daquele sistema. Questão da tarifa e tal, e tal, e tal. Vem acompanhando também alguns indicadores que são previstos ali de aumento
da oferta de um determinado serviço de água e de esgoto, por exemplo, né? Então, toda essa parte de planejamento, de operação, fica a cargo da ARCE, certo? E uma vez mais, né? Tem no âmbito do novo marco regulatório, vai incorporar um conjunto de outras atribuições, tá bom? Beleza. E só para a gente finalizar, gente, essa nossa aula de hoje, eu queria falar rapidinho sobre algumas possíveis fontes de investimentos para os sistemas de saneamento, tanto fontes de financiamento nacionais quanto fontes de financiamentos internacionais. Então, as principais possibilidades de financiamento para infraestrutura, né, para projetos de saneamento básico são o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, a partir especialmente do FGTS, ali que a Caixa Econômica opera, né, esse FGTS dos trabalhadores, o Banco do Brasil, algumas parcerias público-privadas, né, também tem essas possibilidades. E, uma vez mais, esses três pontinhos a gente coloca aqui outras possibilidades que podem surgir aí, por exemplo, a partir do novo marco regulatório do saneamento. Mas esses aqui são, né, os principais que a gente observa que a maior parte, né, são empresas aqui públicas, né, ou seja, que de uma certa forma vem financiando a infraestrutura desses sistemas de saneamento básico, tá bom? Especialmente esses dois aqui, né? Especialmente o BNDES, mas principalmente a Caixa Econômica Federal, tá bom? Em nível internacional, a gente tem que vários sistemas aí de água vêm sendo financiados, especialmente pequenos sistemas mais na zona rural e tal, vêm sendo financiados pelo BIRD, né, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ou o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Alguns projetos também foram financiados e vêm sendo financiados pelo KfW, que é um nome alemão aqui, né? É o banco alemão KfW, né? E alguns projetos, poucos projetos na realidade, também têm tido o apoio da Fundação Bill Gates, tá bom? Mas principalmente, né? O banco KfW ele vem atuando, especialmente em alguns projetos mais antigos, né, na questão de sistemas de água e esgoto, tá bom? Mas, obviamente, temos também as possibilidades desses outros aqui. Por exemplo, a CAGES, até onde eu sei, recentemente conseguiu um financiamento aqui do BIRD, eu acho, para a ampliação da rede de esgotamento sanitário de Fortaleza. Então, assim, isso varia, né, conforme ali a disponibilidade de programas ali desses bancos e também taxas de juros, enfim, essas várias coisas que influenciam nesse processo de captação de recursos. Então, só para a gente finalizar, nessa parte de recursos, né? Independente se são recursos nacionais ou fontes de financiamento nacionais ou internacionais, a gente tem a distinção entre o que nós chamamos de recursos onerosos e não onerosos. Então, toda vida que vocês ouvirem falar de um recurso oneroso, gente, é um recurso que quem está pegando aquele financiamento tem que pagar de volta. Então, é como um empréstimo que a gente pega no banco, que tem ali taxa de juros e que a gente vai pagando ali prestações e fazendo com que aquele dinheiro que foi nos emprestado, ele vai retornar para quem emprestou. Isso é um recurso oneroso, que é a maior parte, né, ali das fontes de financiamento são financiamentos onerosos. Mas vários outros, especialmente para obras ali de uma certa forma de utilização pública, etc., etc.,
são recursos que nós chamamos recursos não onerosos. Ou seja, é o próprio governo que vai financiar e que não vai ter esse retorno, né, daquele financiamento para ele. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de recurso oneroso, entende-se que é um recurso que tem um pagamento de volta. Um recurso não oneroso não exige esse pagamento de volta.